Olá, hoje é 10 de outubro de 2025 e o Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um dos seus podcasts. Hoje, a turbulência tomou conta dos mercados de ativos no mundo inteiro e com especial intensidade aqui no Brasil, né? A volatilidade foi muito grande aqui. No mundo, as bolsas tiveram quedas acentuadas. Nos Estados Unidos, o índice S&P 500, né, registrou uma queda de 2,7% até às 5:30 da tarde, que foi o último momento que nós pudemos acompanhar. E aqui no Brasil, o Bovespa também caiu um pouco menos, mas 0,7%. Cabe destacar aqui a queda do preço do petróleo também no mercado internacional, dentro desse contexto de, de, de turbulência e de queda de preços de ativos. O petróleo caiu 2,6%, puxou para baixo as ações das petroleiras, inclusive da Petrobras aqui no Brasil. O mercado de câmbio, no Brasil, o mercado de câmbio em particular sentiu bem mais do que a Bolsa, né? Com uma alta aí na taxa de câmbio de 2,4, fechando a R$ 5,50. Lembra que nós estávamos próximos de 5,30, de 5,30 a 5,35 já há algum tempo, e agora foi 5,50 num dia apenas, né? Uma depreciação bem mais acentuada, diga-se de passagem, do que a dos demais emergentes, né? Nós acompanhamos aqui no grupo de conjuntura um índice para uma cesta de moedas emergentes que exclui China, Rússia, Turquia e Argentina. E essa cesta de economias de moedas de economias emergentes estava se depreciando algo abaixo de 0,5%, contra quase 2,5% para o real de depreciação. Então, o Brasil, através do câmbio, foi atingido em cheio. Isso aí, essa sobre-reação aí da taxa de câmbio brasileira chama atenção, porque se a gente vai lembrar, se a gente lembrar o que vinha sendo discutido, a opinião dominante, que estava dominando, né? Os analistas de mercado, é, era de que o real tinha se apreciado bastante esse ano e continuaria apreciando. E, de repente, a gente leva esse susto. Pode ser uma coisa episódica, mas não, pode ser uma mudança de nível, até o começo de uma elevação, né? É, e mais, houve diversas entrevistas, diversas declarações de pessoas influentes no mercado, né? Economistas-chefes de vários bancos, inclusive internacionais, muito otimistas em relação aos ativos brasileiros, uma expectativa de, 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 de alta, de aplicação internacional de investidores internacionais nos ativos brasileiros, né? Era uma espécie de bola da vez, e agora é, as notícias de hoje foram no sentido contrário, de uma revoada, de uma saída de ativos brasileiros. A gente está registrando isso muito em cima dos fatos, né? Dos fatos de hoje. Então, a gente está tendo uma impressão assim muito em cima de uma conjuntura que muito volátil, como eu falei de início, e que a gente não sabe até que ponto isso representa um novo momento ou um episódio que vai ser revertido nos próximos dias ou semanas, né? É, Registrar aqui também, porque eu falei das moedas emergentes que reagiram menos, que depreciaram, mas menos do que o real.
Já as moedas de economias avançadas se valorizaram em relação ao dólar, né? Então, a gente tem um movimento mais de, no que se refere a câmbio, né? Mais de economias emergentes e mais ainda do Brasil. Ainda refletindo esse clima de instabilidade, incerteza, o dólar, não, desculpe, o ouro, né? O ouro registrou, engatou mais uma, mais uma alta de cerca de 1%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo de em que mercado você está medindo, e ultrapassou a cotação recorde de 4 mil dólares por onça Troy. Aqui voltando ao Brasil, os juros futuros também subiram bastante ao longo do dia. É, e então, nós nos próximos dias, etc., nós teremos uma visão mais clara disso, mas no momento, o que a gente pode aqui fazer é registrar os eventos, os choques que podem ter contribuído sem que a gente seja possível, neste momento, de atribuir um peso ou uma ponderação a cada um desses fatores. Mas, e aqui, me referindo ao que tem sido citado como causas dessa turbulência toda, a gente poderia, mencionar que, no plano internacional, dois fatores. O primeiro foram declarações do presidente Trump, dos Estados Unidos, de que taxaria as importações de produtos provenientes da China com tarifas mais altas. E, além disso, de que ele não via razões para se reunir com Xi Jinping. É, é, Isso aí, obviamente, sinaliza, foi um balde de água fria, digamos assim, nas expectativas de distensionamento das relações econômicas entre China e Estados Unidos, né, que poderiam dar um alento aí à economia mundial. Agora, eu tenho uma certa dificuldade, eu não sei aqui os meus colegas, vocês, ouvintes aí, de entender que declarações do Trump desta natureza possam ter um efeito tão grande sobre o mercado internacional, o mercado financeiro internacional, e no Brasil também, etc. Porque, na verdade, declarações desse tipo do Trump têm sido um evento quase que diário. E a possibilidade de que, nos próximos dias, ele volte atrás nisso também é muito grande. Então, óbvio que isso, por mais que isso seja esse balde de água fria que eu falei, eu não sei se isso é algo que não é tão certo de que isso aí indique uma piora para valer nas relações China-Estados Unidos, né? Pode ser que sim, pode ser que não. O outro evento internacional de grande importância foi o acordo de paz assinado entre Israel e o Hamas. Depois de tanto tempo, agora sim, um acordo que parece que é para valer, né? Agora, isso aí, ao contrário de gerar instabilidade, deveria estar gerando, digamos assim, uma maior sensação de estabilidade internacional. Deveria melhorar as expectativas, reduzir incertezas, porque pelo menos é um foco de tensão geopolítica a menos, né? E importante. Não, à toa isso aí funcionou sobre o mercado do petróleo. O preço do petróleo caiu, mas não sobre o resto, né? Então a gente tem esses dois fatores. No plano interno,
No plano interno, que aí a gente pode dizer os fatores específicos brasileiros, idiosincráticos, né? A gente tem pelo menos dois importantes, dois fatos. Primeiro, muito importante, no meu entender, foi a derrota do governo no Congresso com com o fim da MP do IOF, uma medida provisória que prometia uma arrecadação importante para o governo. E que, mais do que isso, quer dizer, é uma MP que caiu e a substituição por outras medidas começam a ser vistas como algo muito difícil de acontecer. Eu vou deixar isso para a Margarida comentar, mas eu queria sublinhar um fato novo subjacente porque isso não foi só uma questão de uma MP que foi derrubada. É que isso mostrou que a gente está ingressando agora numa nova fase aqui aqui no Brasil, digamos assim, a gente ingressou no signo da política, né? A gente já está há pouco menos de um ano das eleições de outubro do ano que vem, né? Então a política das eleições presidenciais, a política então começou a exercer uma influência muito grande, é, tanto nas ações do governo, isso aqui vai ser destacado depois, mas também nas da oposição. Inclusive, né, quer dizer, você vê de um lado o governo adotando medidas que a gente poderia considerar como populistas, e, de outro lado, a oposição no Congresso derrubando medidas do governo, onde você sente claramente que existe um propósito político movendo nessa direção. Então, a política realmente já tomou conta da economia. Que consequências isso aí vai ter? Isso aí é uma pergunta que a gente vai ter que ficar respondendo agora, daqui para frente, toda vez que a gente for estar analisando a economia, a política econômica, etc., a gente vai ter que estar levando em conta este fator político que entrou de vez, né, na economia agora, claramente, com essa rejeição da MP. A outra, e isso pode, eu acredito que isso tenha tido uma influência aí no comportamento dos ativos brasileiros. O outro fator político, claro, o outro fator que claramente aconteceu, de política econômica, né, foi o lançamento do pacote habitacional pelo governo. Será que isso vai aumentar o déficit? Enfim, será que isso vai ter um efeito de estimular a economia? Quanto? Isso é todo. Obviamente, esse pacote, as dimensões não foram pequenas, isso aí pode ter um impacto, inclusive eleitoral e econômico, né? Então, é outra questão que pode estar influenciando aí o humor dos mercados. Em relação a essas duas últimas medidas, eu lanço aqui a pergunta de que será que o fantasma do desequilíbrio fiscal voltará ou voltou a assombrar os mercados? Porque queria só lembrar que em dezembro do ano passado, a gente teve uma mega desvalorização do real, que fechou o ano em R$ 6,20 por dólar. E isso com o Banco Central fazendo uma mega intervenção cambial de US$ 30 bilhões, foi uma intervenção gigantesca no mercado de câmbio. É, e o estopim da piora que aconteceu em dezembro foi o fiscal, foi o estopim fiscal, né? Uma medida que o governo anunciou e depois acabou tendo que voltar atrás, etc. Mas o pacote fiscal, né? E, mas a partir de janeiro, a situação começou a ver, a situação começou a se desanuviar e melhorar progressivamente. O dólar começou a baixar, né? A taxa de câmbio do real foi apreciando, etc, etc.
E agora, nesse momento, a gente tem isso. Então, cabe essa pergunta se o fantasma do desequilíbrio fiscal que apareceu, né, que assombrou lá no final do ano passado, voltará a estar presente aí nos mercados ou não. Com isso, eu passo aqui a palavra para Margarida. Bom, obrigada, professor Francisco. Só queria acrescentar aí, dentre esse conjunto de fatores que a gente não consegue identificar uma relação de causa e efeito com o que está acontecendo nas condições financeiras macroeconômicas aqui e no resto do mundo, que a gente teve algumas notícias, além dessas que você colocou, boas e ruins. Quer dizer, o FMI já começou a soltar alguns primeiros resultados do World Economic Outlook, que eles na semana que vem vão liberar todo o conteúdo para todo mundo. Mas já tem aí umas primeiras palestras, informativos, elogiando muito a resiliência da economia, enfatizando muito a resiliência da economia mundial frente ao tarifaço do Trump, a desorganização do comércio mundial, né? Então, isso seria, em princípio, uma boa notícia, o que vai contra o que está acontecendo hoje, especificamente nos mercados de ativos no Brasil e no mundo todo. E é que, domesticamente, nós temos aí também um conjunto de notícias boas, vamos dizer assim, quer dizer, uma notícia muito boa, que foi a inflação. A inflação, né? A gente não vai falar dela hoje, que a gente já tem falado, não tem nada de novo, mas já alguns analistas estão projetando que a gente feche o ano de 2025 com uma inflação no teto, ou seja, de 4,5%, ou algo muito próximo disso, o que seria também uma grande boa notícia, né? Então, apesar disso tudo, nós temos essa condição, esse ruído que a gente está assistindo, especialmente hoje. E eu queria aqui enfatizar, quer dizer, domesticamente, quais são as questões que poderiam estar por trás disso. Né? Está de novo aparecendo o fantasma do desequilíbrio fiscal. Eu acho que sim, à medida em que se aproxima o final do ano, e especialmente à medida em que o ano que vem, que vai ser um ano muito agitado, com muitas incertezas, essa questão da fragilidade fiscal brasileira, eu acho que ela vai ganhar proeminência no debate, né? Então, aqui, eu queria colocar que essa rejeição, essa caducidade permitida pela Câmara da medida provisória 1303, ela representa uma renúncia, um rombo de 46,5 bilhões de reais entre 2025 e 2026. Inclusive, esses valores já constavam nos respectivos orçamentos de 2025 e na lei, no projeto de lei orçamentária encaminhada pelo Executivo ao Congresso para 2026. Então, isso realmente deixou o governo numa situação extremamente difícil. Apenas para o ano que vem, desses 46,5 bilhões de reais, o rombo é de 31,4 bilhões de reais. Para esse ano seriam 15 bilhões de reais, totalizando os 46,5. Agora, lembrar que, para o ano que vem, o que está escrito no projeto de lei de diretrizes orçamentárias é uma meta de superávit primário de 0,25% do PIB, que equivale a 34 bilhões de reais. Então, no fundo, o que a gente está falando? Que eu tenho uma meta de superávit primário de 34 bilhões de reais, que ela está um pouco irrealista pelos parâmetros que estão dando origem a ela. O crescimento previsto para o PIB, por exemplo, é mais que 2% para o ano que vem, né? Provavelmente a gente vai ter uma desaceleração mais forte da economia brasileira no ano que vem. Então, a arrecadação também, por esse lado, seria mais, estaria comprometida, né? Mas então, um superávit de 34 bi, com uma perda por conta da caducidade da medida provisória de 31,4, é quase essa meta que está indo para o ralo. É quase esse superávit primário que está indo para o ralo. Está sendo fortemente ameaçado, né? E aqui as alternativas para o governo tentar recompor são muito pequenas, porque na medida em que aumento de receitas, a gente está falando de um esgotamento aí, de um financiamento de políticas públicas via tributação, né? Isso aí é a razão econômica que a Câmara
e a sociedade estão dizendo para o governo: olha, financiar políticas públicas via tributação, chegamos no limite. A segunda maneira de financiar políticas públicas é via aumento da dívida, né? E a gente também está no limite, porque a nossa dívida pública PIB, as previsões hoje são que ela vai encerrar o ano que vem em 84% do PIB, tendo estado em 72% do PIB em dezembro de 2022. Então, é um aumento enorme em 4 anos, com uma economia crescendo muito, né? Então, quais são aqui as possibilidades para o governo para tentar arrumar esses 31,4 bilhões de reais? Primeiro, continuar aumentando alguns impostos. Ele tem aventado, o Haddad tem dito isso, aumentar a taxação de bets de 12% para 24%, mas isso o Congresso tem que aprovar. Aumentar a taxação de fintechs, tá? Isso também o Congresso tem que aprovar. E aumentar impostos que não dependem do Congresso, por exemplo, IPI, por exemplo, IOF, né? Isso poderia se dar à revelia do Congresso, mas, de qualquer maneira, eu acho que haveria uma reação forte da sociedade em relação a isso e também do Congresso, vamos dizer assim. Uma outra alternativa seria reduzir a meta de resultado primário, que eu acho uma alternativa muitíssimo ruim. Né? Por quê? Porque a gente está falando aí de um risco fiscal percebido e qualquer redução da meta de resultado primário será muito ruim, provocará mais ruídos, inclusive, sobre as condições financeiras macroeconômicas. E o atual governo não terá conseguido, em nenhum ano, entregar um resultado superavitário em relação ao primário, né? Então, aí a questão que se coloca é o que vai acontecer? O ideal seria que o governo partisse para um congelamento de gasto, né? Para coisas desse tipo, para um contingenciamento, mas eu acho que o atual governo não é muito chegado a esse tipo de contenção, vamos dizer assim, né? É, então, acho que nós temos aí uma perspectiva em relação ao desequilíbrio fiscal que cada vez mais vai se fazer presente. Hoje foi anunciado, aí, como o Francisco colocou, um pacote para o setor, para aquisição de moradias, né, que tem a ver com mudanças no recolhimento compulsório dos depósitos de caderneta de poupança, uma redução em prol de financiamentos para imóveis acima, de imóveis, inclusive agora com faixas, né, maiores, até 2,25 milhões de reais. Eu acho isso uma medida estrutural, uma medida boa, vai no sentido de permitir que a classe média financie um imóvel, como é na maior parte financia a sua casa própria, como acontece na maior parte dos países, e no Brasil isso é muito restrito, porque os juros são muito altos, enfim. E vai uma outra medida também, que é relativa à reforma de moradias. E aí eu tenho minhas dúvidas, porque a notícia saiu agora, eu ainda não consegui olhar direito quais são as implicações fiscais que, eventualmente, essa medida vai ter. Em princípio, pelo que foi noticiado, o fundo do pré-sal terá 30 bilhões de reais à disposição para essa linha de financiamento, que será basicamente operada pela Caixa Econômica Federal. E haverá juros subsidiados, que são escalonados segundo as faixas de renda, até uma renda de R$ 9.900 ao mês, né? E que esses juros subsidiados, em princípio, teriam um subsídio do governo de 7,12 bilhões de reais. Isso é o que foi noticiado. A gente não tem certeza da medida ainda, desse impacto fiscal. E aí eu gostaria de colocar o seguinte: quer dizer, isso não terá, se isso é verdade, se esses juros subsidiados serão bancados pelo Tesouro Nacional, como pode ser que sejam sim, porque quem é que vai bancar o juro subsidiado? Deve ser o Tesouro, né? Isso não vai impactar o resultado primário, mas vai impactar o resultado fiscal, porque isso significa que os juros implícitos sobre a dívida pública vão ser mais elevados. Então, isso vai impactar o fiscal do lado da questão da massa de juros nominais paga para enfrentar e financiar a dívida pública. Tá?
Então é assim que a gente está hoje, quer dizer, provavelmente a questão fiscal teve aí um papel relevante nessa deterioração e vai ter cada vez mais. Cada surpresa que se tenha a nível mundial e a nível doméstico, eu acho que a reação será mais exacerbada por conta do atual desequilíbrio fiscal e por conta do ano que vem, que é um ano que ainda vai marcar por muita polarização, né? A sociedade está muito polarizada. Então, eram esses os meus comentários por hoje. Tá. Eu gostaria um pouco só resumir os destaques que foram apresentados por Francisco Eduardo e Margarida, não? Por um lado, a importância do ciclo político, não? Ou seja, o que Francisco Eduardo destacou, não? Entramos numa instância onde a questão política se torna central nas decisões tanto do governo quanto da oposição, e, em consequência, os agentes econômicos observam isso com mais cuidado, detalhe. Tá? E, por outro lado, o ponto que a Margarida destacou sobre a questão fiscal. Não? A gente vê que se poderíamos chamar, entre aspas, não? Que o governo tem uma guerra fiscal, não? Tem que travar uma guerra para alcançar as metas fiscais estabelecidas pelo arcabouço fiscal. Essa guerra é basicamente uma guerra de guerrilhas, não? Se joga com distintas instâncias, pequenas instâncias, em distintos pontos, tá? Teve esta medida provisória 1303, que foi derrubada, que foi uma tentativa do governo de substituir um sucesso que tinha tido quando tinha estabelecido o IOF, que estava vencendo, tá? Mas não foi possível vencer essa guerrilha, não deu certo e provavelmente vai partir para novas tentativas. Não? A professora Margarida destacou algumas alternativas, não? Aumentar a arrecadação fiscal em alguns setores, ou pelo menos para alguns setores, ou reduzir a meta fiscal. Ou também, pelo que o próprio Ministério fala, em algum momento eles tentaram ver se iam cortar gastos tributários, não? Ou seja, era outra, alguma alternativa. É claro que todas essas alternativas têm problemas de economia política por trás, ou seja, não é tão simples para o governo, especialmente a partir deste momento que a gente entra num ciclo eleitoral, tomar decisões ou de corte de gastos ou de aumento eh, de impostos. E, por outro lado, o destaque da professora Margarida é que a gente já está com uma dívida pública em um patamar que preocupante, não? Porque tem aumentado substancialmente. De fato, hoje aumentou o prêmio de risco, não? Da dívida soberana, não? O CDS de 5 anos, por exemplo, que estava a 142, 143 pontos ontem, já foi para 150 pontos, tá? Isso faz parte um pouco da volatilidade que o professor Francisco Eduardo destacou, não? Ou seja, assim como o câmbio, o, o, as ações, ou as taxas de juros, esses prêmios de risco podem subir ou descer, tá? Hoje, de fato, estão subindo e estão provocando essa preocupação. Mas a gente já está num contexto em que resulta difícil pensar de que vai ser possível sustentar uma elevação da dívida pública como que está acontecendo e como está sendo prevista para o ano que vem, tá? Ou seja, a professora Margarida destacou que no final do ano que vem a relação dívida pública-PIB pode chegar a 84%, tá? Bom, então esses seriam os destaques, o tema da volatilidade, tá? As incertezas grandes que tem, um contexto em que os investidores internacionais têm saído do Brasil, tá? Num contexto, em um ano
onde a gente tem tido um forte fluxo cambial negativo, um pouco associado a essa saída de recursos, tá? Eh, e em um momento em que a economia brasileira está desacelerando, tá? Então, uma preocupação para o ano que vem, tá? Que esta volatilidade e incerteza que a gente tem comentado, né, neste podcast está associado a uma economia que vai crescer bem menos o ano que vem, tá? Francisco Eduardo, esses seriam os pontos. Eu queria acrescentar nisso o seguinte, que o Executivo enviou ao Congresso um conjunto de projetos, e um deles é relativo à revisão dos gastos tributários. Só que, dado essa rejeição da medida provisória 1303, eu tenho assim a impressão, aí politicamente falando, né, é que esse Não vai projeto que passar. foi encaminhado não vai passar, talvez até nem seja votado, que eu acho que nem tem relator ainda, está parado no Congresso e lá vai continuar. Acho, inclusive, que eu sou a favor de uma revisão dos gastos tributários, que representam mais de 5% do PIB, mas a questão é que eu sou a favor de uma revisão ampla, né? Então, Zona Franca de Manaus, Sistema Simples, MEIs, tudo, e não fazer um corte linear para resolver um problema de curtíssimo prazo, que é a proposta do Executivo. Vamos cortar 10% todo mundo, o que dá para cortar, porque o que é constitucional não pode. Eu sou contra essa proposta, porque eu acho que a gente teria que aproveitar a oportunidade e fazer uma revisão de políticas públicas. Porque um gasto tributário, todo mundo é a favor, mas a cada par de anos esses gastos têm que ser revistos no sentido de uma avaliação do custo, que é a isenção tributária, e do benefício eventual que isso gera para a economia e a sociedade. Então, a gente nunca fez isso, né? Tá? Então, acho que a gente poderia aproveitar a oportunidade para isso. Mas acho que esse projeto também não vai, o que só piora a Ok. situação no curto Tá prazo. bom, ficamos por aqui e até o nosso próximo podcast na semana que vem. Até lá.